Olá, amadas! Bem-vindas a mais um Encontro Entre Amigas, o nosso encontro de toda sexta-feira. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como ser mais intencional em nossa leitura bíblica, ou seja, como ser também mais consistente, na verdade. É mais do que intencionalidade, é consistência. Às vezes, muitas de vocês comentam que querem ler a Bíblia, que gostam de ler a Bíblia, mas por alguma razão leem por um pouco de tempo e depois falham, não voltam a ler, não conseguem manter a consistência. Por isso eu quero trazer algumas dicas rápidas, mas que funcionam quando colocadas em prática, para que você possa ter essa consistência no teu momento de ler a palavra. A primeira coisa que vai te ajudar a ser constante na leitura da Bíblia é remover as distrações. Procure um lugar na sua casa onde você possa ler a palavra com a menor quantidade de distrações possível. Se você tem filhos pequenos, o bom é você ler a palavra quando eles estiverem na escola ou quando eles estiverem dormindo. Por quê? Porque as crianças elas sempre estão trazendo para nós algum tipo de atenção, elas precisam da nossa atenção. Então, se por exemplo, não é um momento que você tem que como contar com outra pessoa para cuidar das crianças enquanto você lê a Bíblia, tenta ler quando elas estiverem dormindo ou quando elas estiverem na escola. Mas a distração não é só os seus filhos, se você tem crianças pequenas. As distrações podem estar na TV, então não adianta você querer ler a sua Bíblia na sala se os teus filhos estão assistindo TV, porque isso é uma distração. Não adianta você querer ler a Bíblia se você está num lugar muito movimentado, onde passa muita gente, e principalmente a distração do celular. Eu aconselho que quando você for fazer a leitura da Bíblia, se possível, você deixe o celular em outro cômodo da casa, para que você não fique tentada a olhar para ele durante o tempo que você vai estar fazendo a leitura da palavra. O segundo ponto é procure criar um cantinho regular. Eu já falei isso para vocês em outras vezes, mas é muito bom quando a gente separa um cantinho na nossa casa que é dedicado à leitura da palavra, ao estudo das escrituras. E não se engane que esse cantinho precisa ter, por exemplo, uma mesa assim, onde você tem uma escrivaninha, que você coloca suas canetas, suas coisas. Não! Se na sua casa não tem espaço para você ter uma mesa onde você coloca suas coisas, pega uma caixa, até mesmo uma caixa de supermercado de papelão. Reveste essa caixa com papel bonito da tua preferência e dentro dessa caixa você vai colocar a sua Bíblia, canetas de marcação, aquilo que você usa no teu momento com Deus, uma caixinha de lenço, porque se você chorar os lencinhos estão ali. Você pode colocar um inário para aquelas que gostam de cantar. Então coloca aquela caixinha, cria naquela caixinha o teu cantinho particular de encontro com Deus. E você vai deixar essa caixinha, por exemplo, nesse lugar que você vai ler que tem menos distração. Na varanda da sua casa, num cantinho na sala, num cantinho no seu quarto, enfim. A caixinha vai ser um convite para você a estar com Deus lendo a palavra. Não precisa necessariamente você ter um home office, um escritório, uma escrivaninha. Cria um ambiente onde você sabe que aquele lugar é um convite para você estar com o Senhor. E isso traz a você regularidade. Todas as vezes que você passar e olhar aquele cantinho, você sente o chamado de estar ali na presença de Deus. O terceiro ponto, e aqui eu vejo que é onde muitas mulheres acabam perdendo o ânimo para continuar a regularidade da leitura da palavra, é não entender que cada uma de nós tem o seu ritmo. Então, para você manter a constância na leitura da Bíblia, entenda o seu ritmo. Ler a Bíblia não é uma competição sobre quem lê mais tempo, quem lê mais capítulos, quem lê mais rápido. Não, a leitura da Bíblia é o teu tempo com Deus. Se na sua rotina tudo que você tem são 10 minutos, são esses 10 minutos que você vai dedicar à leitura da palavra. Se você tem 30, que sejam os 30. Se você tem 20, que seja 20. Se você consegue ler um capítulo, leia um capítulo. Se você consegue ler um versículo, leia um versículo. Não estamos falando aqui de competitividade, estamos falando de ter um tempo de qualidade e de regularidade com a palavra de Deus,
constância. Então, entenda o seu ritmo, entenda o que funciona para você e faça. Eu já mencionei para vocês aqui que para mim, eu gosto de fazer a minha leitura bíblica anual em 3 meses, mas isso funciona para mim. Às vezes, para você, funciona fazer uma leitura bíblica em 1 ano, em 2 anos, em 100 dias. Isso não importa. O que funciona para mim pode não funcionar para você. O que precisamos ter em mente é aquilo que vai funcionar para a nossa realidade e nos propormos a fazer dentro disso. E a última dica, que muitas vezes a gente não presta atenção, mas que pode ajudar muito você a manter a constância, é escolher uma versão da Bíblia que se adeque a você. Aí você fala, como assim a Bíblia se adequar a mim? Não, não é a Bíblia se adequar a você, é a tradução. Por quê? Por exemplo, a NVI, Nova Versão Internacional, que é a que eu mais leio no momento, ela tem uma tradução que é fácil de ler, ou seja, as palavras que foram usadas nessa tradução são menos, digamos que rebuscadas do que a Almeida Corrigida Fiel, que eu li por muito tempo também. Então você pode escolher entre a Corrigida Fiel, a NVI, você pode escolher a nova Almeida Atualizada, a Revista e Corrigida. Existem várias versões. Escolha aquela que você vai ler. Isso que é importante. Por exemplo, eu particularmente não me identifiquei com a nova tradução na linguagem de hoje. Ela é queridinha por muitas pessoas, mas não funcionou para mim. Então quem lê essa versão está lendo a Bíblia errado? Não, é uma questão do que funciona para você. Tem a King James que você também pode ler. Escolha uma que quando você lê, você se identifique, ou seja, você não precisa estar recorrendo toda hora a um dicionário para entender, para compreender. Entre essas versões, inclusive tem uma que eu comecei a ler há pouco tempo, que eu gostei bastante também, já li completa, então eu me identifiquei. Ela parece bastante com a NVI, mas algumas coisas ela muda, é a NVT, Nova Versão Transformadora. Mas entre elas eu ainda prefiro mais a NVI e a Corrigida Fiel. Eu tenho um carinho todo particular com essa versão, porque foi a primeira Bíblia assim que eu realmente li por muito tempo. Depois que você se familiarizar com uma versão, que você estiver bem acostumada com essa versão, aí sim eu aconselho você a trocar por outra, porque isso faz você ter novamente sua atenção redobrada aos textos da palavra. Mas para começar e manter a constância, escolha uma versão que você se adeque mais a ela. Eu espero, amada, que essas dicas ajudem você a manter a constância na leitura da palavra. Se você tem lutado com isso, conta para mim aqui nos comentários como é o teu processo de leitura da palavra. É algo que flui fácil? É algo que você luta para manter a constância? Fala para mim, vamos desenvolver e continuar a nossa conversa aqui nos comentários. Eu vou ficar aguardando você. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!